eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu vou falar sobre mais um livro favorito do ano aqui pra vocês. Antes de começar a falar sobre o livro, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui pra vocês. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ativem o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós tentamos trazer conteúdo novo aqui no canal. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você já conhece essa autora e o que você está achando sobre isso. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais. Inclusive, o link desse livro também vai ficar aqui embaixo, se vocês se interessarem em adquiri-lo. Comprando por esse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Também vai ficar o nosso link geral de compra da Amazon, se vocês quiserem comprar qualquer outro item. Nós temos também um grupo no Telegram, onde eu divulgo algumas promoções, lançamentos, pré-vendas que eu acho interessante, mas podem ficar tranquilos que eu não disparo links à toa demais, então assim, não é uma coisa que vai encher o celular de vocês de notificação, tá? E é isso. Recadinhos dados, então vamos começar com o livro. Esse livro eu já tinha interesse em ler, obviamente, porque eu vi muita gente falando super bem da autora, da história, e aí eu resolvi trazê-lo para cá pro canal como uma parte do vídeo de minha experiência com hypes. Porque quando ele lançou foi uma febre, todo mundo gostou muito, todo mundo falou sobre ele. E agora, com essa autora também lançando outros livros, tá sempre ali na boca do povo. O livro que eu tô falando, então, é Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Gente, olha o tanto de marcação que eu fiz, mais pro final, né? Eu marquei bastante. Foi um livro que ele se tornou favorito. E eu vou dizer que ele se tornou muito um favorito, mais por conta do hype, do que por conta da experiência de leitura. Porque, na verdade, o hype que surgiu desse livro fez a minha experiência de leitura ser boa, então por isso que fez eu gostar tanto da história e eu favoritar. Também tem a questão de que a escrita da Abby é maravilhosa, é muito fluida, é uma escrita sensível, é uma história madura, é uma história que traz assuntos importantes e a forma com que é lidado o assunto no livro é importante, então é muito sensível à história. Mas por que se não fosse todo esse movimento do hype e de tudo que eu ouvi falar sobre essa escritora, eu não daria 5 estrelas e não favoritasse? Porque, apesar de ser compreensivo, eu entender no final tudo o que gerou essa questão para nossa protagonista, 99% do tempo em que eu estava lendo esse livro, eu estava com um ranço absurdo da Alexis. Sim, vocês podem questionar isso, mas eu fiquei com um ranço muito grande da Alexis o tempo inteiro enquanto eu li esse livro. E eu não conseguia entender o porquê de algumas atitudes dela. Lógico que a gente entende o que aconteceu, o que estava acontecendo com ela, mas ao mesmo tempo eu penso que ela poderia ter seguido por um outro caminho durante todo o relacionamento dela com o Daniel. Mas vamos lá. Aqui nós vamos ter então a Alexis e o Daniel, são duas pessoas de mundos completamente diferentes. A Alexis, ela é praticamente a herdeira de uma dinastia do mundo do mundo médico. Né? Ela trabalha no Royaume, onde existe um legado da sua família e ela meio que vai herdar esse legado, porque só sobrou ela para assumir esse posto. O Daniel, ele mora numa cidadezinha minúscula com pouquíssimos habitantes, chamada Wakhan, e ele é prefeito nessa cidade. Mas não só prefeito. Ele é prefeito, ele é carpinteiro, ele é dono de uma pousada. Ele acaba meio que ajudando todos os moradores da cidade quando alguém precisa, porque na verdade ali a cidade é uma pequena comunidade onde todo mundo se ajuda, tá? E tem um fato muito bacana sobre essa cidade em que um senhor que mora lá
muito já bem senhorzinho mesmo, comenta que ela é uma cidade mágica, onde ela acaba trazendo para ela o que ela precisa e expulsando dela o que ela não gosta. E ao longo do livro esse assunto vai ser várias vezes abordado. De uma forma muito bacana, em que alguns momentos a gente dá risada, alguns momentos a gente fica triste junto com a cidade, mas enfim, eu achei que foi muito legal esse ponto na história, tá? A vida da Alexis e do Daniel se cruzam quando ela está voltando de um velório e o carro dela acaba caindo num barranquinho porque ela acaba desviando de um guaxinim. E aí, ela tá ligando pro guincho, obviamente, para ir lá rebocar o carro dela, quando o Daniel, com a sua caminhonete, para e vê esse carro, lógico, no barranco e oferece ajuda para puxar o carro dela de volta para a estrada. Ela acaba aceitando, muito relutante, né? Porque, obviamente, ela na estrada, à noite, sozinha, um homem para ela do nada e oferece ajuda, mas ela acaba aceitando. Ela nem precisa descer do carro, ele faz todo o serviço sozinho. E aí ela decide, então, que ela vai parar na próxima cidadezinha para se alimentar, usar o banheiro, para seguir viagem, porque ela ainda tem mais um grande tempo até chegar na sua cidade. E aí, quando ela chega nessa cidadezinha, ela acaba parando no bar dos veteranos. E aí ela encontra novamente o Daniel cercado por um grupo de amigos. E aí eu vou dizer que eu gostei muito dessa parte da história, porque parecia que ia levar por um caminho que eu não gosto. Mas do jeito que aconteceu, a gente percebe que foi uma grande brincadeira. Ali o Daniel tá conversando com os seus amigos e eles meio que acabam fazendo uma aposta que quem consegue conversar ou levar para casa a Alexis, porque ela realmente destoa daquele lugar, né? Porque ali todo mundo se conhece e de repente tem uma mulher nova no pedaço, toda chique, né? Ela super bem vestida. E o Daniel acaba meio que indo embora, né? Porque já tinha dado a hora dele alimentar a bebê dele, que nada mais é do que uma cabrinha. E ele acaba passando pelo bar e alertando a Alexa assim, olha, fique esperta que eles estão apostando 100 pratas de que eles conseguem levar você embora. E aí ela acaba meio que entrando na brincadeira com ele, né? Porque ela já não estava mais afim de ficar lá, ela não gostou de nada do cardápio. E ela meio que num impulso, né? Numa sensação de, tipo assim, poderosa, ela meio que acaba assim, e se eu sair com você? Você que ganha 100 pratas? Daí ele sim. Então ela meio que acaba entrando na brincadeira e de fato ela vai embora com o Daniel e de fato eles têm uma noite juntos, tá? Isso acaba meio que bugando a mente da Alexis, porque ela não é mulher de ter uma noite de amor com um cara, principalmente um cara que acabou de conhecer. Ela é aquela pessoa que precisa se envolver romanticamente, entrar numa relação, ainda depois de um tempo se envolver. Mas com o Daniel foi tudo assim de primeira, a química entre eles explodiu, eles se deram muito bem, enfim. Aconteceu. Ela pegou e no meio da madrugada fugiu, foi embora pra cidadezinha dela, que é 3 horas de distância, né, da dele. Ela mora em Minneapolis e ele em Waukegan, então já tem alguns empecilhos aí na história entre eles, pra ela, né, porque pra ele não existe empecilhos. Ele quer ficar com ela e pra ele não existe nenhum empecilho que impeça eles ficarem juntos. Mas pra ela existe o primeiro empecilho de que eles moram a 3 horas de distância. O segundo empecilho, que ele é 9 anos mais novo do que ela. O terceiro empecilho, que eles são de mundos completamente diferentes e ele não se encaixa no mundo dela. E ela deixa isso muito claro pra ele o tempo inteiro. Nós não vamos dar certo, nós não vamos entrar num relacionamento porque você não se encaixa no meu mundo. O que é muito idiota da parte dela, né? Mas enfim, a gente vai entender isso depois. Alexis, ela tem um círculo social muito diferente e muito insuportável. As amigas dela são completamente fúteis e interesseiras e malvadas. Os pais dela são insuportáveis. O pai dela, ele quer que ela atinja as expectativas dele. Ele quer que ela cumpra com o que ele quer, não o que ela deseja. Ela acabou de sair de um relacionamento com o Neil, que é também um médico super famoso ali no hospital, muito bem conceituado, só que ele era um idiota com ela. Quando ela terminou com ele, ela percebeu que ela estava num relacionamento abusivo, não fisicamente, mas emocionalmente. Ele é aquele tipo de cara
que o tempo inteiro prova pra ela que ela não é capaz de fazer as coisas, que ela não conseguiria sobreviver sozinha, né? Que se ele largasse ela estaria tipo na rua da amargura sem saber viver. E aí ela vai percebendo tudo isso depois que termina com ele e o que tá acontecendo. Então ela vem de um relacionamento abusivo em que o cara era um idiota com ela. Ele se força, né? Ele força a presença dele na vida dela ainda. Eles moravam juntos, né? E aí ele resolve que ele quer a casa pra ele, então ele volta a morar na casa dela, mesmo a contragosto, porque ela fala assim: não, eu vou ficar com a casa, procure outra casa pra você. Ele falou assim: não, mas eu moro. A casa é perto do hospital, no mesmo hospital que ela trabalha. A casa é isso, a casa é aquilo, então meio que ele se força a presença dele na vida dela. Os pais ficam o tempo inteiro, apesar de saber que ele traiu a filha deles, né? Os pais dela ficam o tempo inteiro, não, mas isso foi só um momento, vocês precisam fazer terapia de casal, porque vocês não podem terminar no primeiro empecilho. Então, assim, eles não estão nem aí porque a filha tá passando pro sofrimento da filha, só porque o Neil tem status, os pais dela querem que ela fique com ele. Então, aí a gente começa a entender um pouco o porquê que a Alexis fala que o Daniel não se encaixaria na vida deles, na vida dela. É compreensível, porque a família dela, os amigos dela, o círculo social dela não presta. Porém, o que me incomodou foi que em nenhum momento da história ela foi sincera com o Daniel. Ela não falava por que ele não se encaixaria na vida dela. Ela não contava pra ele o que ela estava passando com o ex-namorado dela. Ela não contava pro Daniel como que os pais dela agiam com ela, as expectativas. Ela não contava pro Daniel como que era a vida dela na cidade dela, que ela tinha que cumprir com expectativas na questão do hospital, que ela ia assumir o legado da família no hospital, que o que as pessoas de Minneapolis esperavam dela. Quando ela ia para Waukegan para ficar com o Daniel, ela vivia uma outra vida. Ela se permitia viver uma outra vida. Ela passou a se conhecer tendo esse relacionamento com o Daniel. Então, assim, ela aprendeu que ela era capaz de muitas coisas. Ela percebeu o quanto a vida dela era fútil antes, que ela não sabia nem esquentar uma água para fazer um café. E com o Daniel ela aprendeu tudo isso. Ela aprendeu a ser útil, ela aprendeu que ela era capaz de fazer muitas coisas, que ela era capaz de fazer o mínimo para ajudar as pessoas. Ela se inseriu dentro da sociedade de Waukegan, ajudando as pessoas. Então, lá em Waukegan, ela era namorada do Daniel. Ela conhecia todo mundo. Já o Daniel, para ela, em Minneapolis, não era ninguém, porque ela não se permitia levar ele para a vida dela. E aí, o que me incomodou muito na questão disso foi que o Daniel, ele sempre foi muito aberto com ela, sempre foi muito sincero, sempre contou tudo da vida dele, os problemas dele, a situação que ele estava passando com relação à mãe dele, com a venda da casa onde é a pousada. E a Alexis nunca contou nada, nunca explicou sobre o que ela estava passando, sobre qual era a dificuldade dela, deles engatarem um relacionamento. Só que aí, nesse período em que eles estavam ficando juntos, o amor entre eles, os sentimentos foram crescendo ao ponto de que estava ficando impossível eles terminarem. E que era algo que a Alexis sempre batia na mesma tecla. Isso vai acabar. A gente não vai namorar, a gente não vai se envolver num relacionamento. Chegou num ponto em que, mesmo que chegasse a hora em que eles fossem terminar, porque eles sabiam que ia ter um ponto final, eles já não conseguiriam mais lidar com a situação de uma forma saudável, de uma forma boa, porque eles já estavam muito envolvidos romanticamente um com o outro. E então, as coisas começam a acontecer e a gente começa a entender realmente o porquê que a Alexis é como ela é. A gente vai entrando um pouco na vida da Alexis, no relacionamento dela com os pais. A gente vê que o irmão conseguiu sair desse relacionamento tóxico que ele tinha com a família ao se casar com uma cantora famosa e morar no Camboja e criar políticas de projetos, né, que ajudem as pessoas da forma dele. Então, ele se libertou e aí a Alexis falou assim, pô, ele foi embora e eu que acabei ficando com esse legado que eu não queria, porque esse legado era pra ser dele, e agora eu tô presa nisso, como que eu vou resolver? Eu vou ter que abrir mão da minha vida.
Então a gente vai acompanhando toda essa evolução da Alexis aqui na história. E a gente tem aqui uma melhor amiga, que é a Bri, que toda história de romance que o casal não tá dando certo tem que ter essa melhor amiga pra fazer a protagonista abrir os olhos e enxergar o que tá acontecendo à sua volta. E realmente, então, aqui a gente começa a acompanhar esse processo de amadurecimento e evolução da Alexis. No final do livro, ela consegue, obviamente, chegar à solução perfeita, não acreditando que isso vai agradar aos seus pais, porque ela sabe o que é tão difícil quanto, mas ela acaba achando a solução perfeita para que ela pudesse, ao mesmo tempo, ter o seu legado no hospital, quanto ficar com o Daniel e trazer o Daniel para sua vida, mesmo a contragosto, contrariando as vontades dos seus pais. A gente também viu, que eu achei muito interessante, um pouquinho da evolução do Neil, o ex-namorado tóxico da Alexis. A gente vê que no final da história, ele passou por acompanhamento psicológico e ele entendeu o que ele estava fazendo com ela. E ele entendeu que também isso foi o motivo do antigo casamento dele não ter dado certo. E a gente vê que ele tá buscando consertar e melhorar e buscar ajuda e se resolver quanto a isso. Então eu achei muito interessante toda essa evolução também do personagem Neil. O romance aqui, a história da Alexis com o Daniel, o momento deles juntos, foi tudo muito lindo, tudo muito perfeito. O Daniel é aquele cara perfeito, romântico, que nas coisas simples que ele faz, nas atitudes mais simples, acaba conquistando ainda mais a Alexis e nós, leitores, que está acompanhando essa história. Então, assim, eu acredito que os personagens que a Abby escreve são personagens complexos, mas ao mesmo tempo são personagens muito simples e muito apaixonantes para nós, leitores. Eu amei acompanhar a história deles, eu amei acompanhar a história do Daniel. Eu acabei, torcendo mais pelo Daniel do que pela Alexis. O sofrimento, né, deles no momento em que as coisas começam a dar errado foi tão profundo, foi tão sentido, assim, sabe? Aquela sensação de querer abandonar tudo porque nada mais vai dar certo se eles não estiverem juntos. Foi, assim, um livro cheio de sentimentos. Eu amei, realmente. A escrita da Abby vale muito a pena. É tudo aquilo que eu ouvi falar mesmo. Eu amei tudo. Eu tô sendo repetitiva porque realmente foi muito bom. Tirando o meu rancinho pela Alexis, mas assim, é justificável, mas eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais sincera. Talvez ela não quisesse se abrir tanto com o Daniel porque ela achasse que fosse uma relação de curto prazo, mas ela poderia abrir um pouquinho sobre tudo o que estava acontecendo na vida dela, porque ele foi um livro aberto com ela o tempo inteiro. A questão da cidade mágica, né, acaba acontecendo uma situação onde as amigas dela, elas marcam uma viagem, né, ela e as amigas, e uma das amigas acaba reservando o lugar sem contar pra ninguém, e esse lugar é a pousada em Wakanda do Daniel. E ela meio que fala pra ele, ó, finge que não me conhece. E aí elas são chatas do começo ao fim, tudo incomoda elas não gostam de nada, e aí acontece que quando elas estão na parte externa da casa, começa a cair, bolotas da árvore em cima delas e acaba meio que machucando elas. Então é como se a cidade estivesse, expulsando elas. Uma das vezes que a Alexis quer ir embora, acaba caindo um raio do nada numa árvore, derrubando a árvore no chão, impedindo o caminho. E aí, o céu tá aberto, sem uma nuvem, e aí fica, mas nem tá chovendo, o céu tá limpo, como que caiu um raio? Então a gente vê nesses pequenos momentos a cidade interferindo nas situações para que as pessoas ou fiquem em Wakanda ou vão embora. E eu gostei desse toque mágico na história. É isso, gente. Eu amei o livro. Eu fiz um roteiro de 3 páginas para falar, mas na verdade eu nem li o roteiro para falar. Na verdade foi mais um rascunho, que se eu ficasse na dúvida de alguma coisa para eu ler. Mas enfim, a história foi tão perfeita pra mim que eu lembrei de todos os detalhes que eu precisava falar sem nem usar o roteiro. Esse é o resumo, né, de tudo que eu senti. Então, acho que é o 5º ou 6º vídeo do projeto Minha Experiência com Hype. Foi um sucesso, nota 5 estrelas, favorito. E eu amei finalmente voltar a ter um favorito no meu mês de leitura, que fazia tempo que eu não tava tendo.
É isso. Fica aqui a minha experiência com esse livro. Eu amei, me apaixonei pelos personagens, pela escrita da autora. Obviamente, eu vou ler os próximos livros dela. O próximo é Pra Sempre Seu, se eu não me engano, né? Que eu vou ler por ordem de lançamento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo alcance mais leitores para essa história, porque ela é perfeita. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de comentar se vocês também gostaram desse livro, o que vocês acharam, a experiência de vocês com essa autora. E eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.